É com muita alegria que aqui nos encontramos mais uma vez, junto à Rede Amigo Espírita de televisão, para estudarmos sobre o Livro dos Espíritos. Vamos começar, então, com uma mensagem do livro Gotas de Esperança, que é a mensagem número 92. E a mensagem diz para a gente: cultive o espírito. Observe a plantação. O terreno é fértil, mas é preciso plantar. A colheita surge de acordo com o plantio. É necessário o suor do lavrador e aguardar o tempo certo. Assim também acontece com você. Seu coração é o terreno, mas você tem que plantar. A sua semente transforma-se em frutos. Esforce-se. Os seus bons pensamentos e as boas obras são a semente. Espere. Semeie o bem. Ele voltará em forma de abundante alegria. Cultivar o solo íntimo com sementes de bondade é colheita segura de felicidade. Portanto, cultive o espírito. E assim, então, querido Mestre, querido Jesus, amigos espirituais, mentores das nossas queridas casas espíritas, que nesse instante conosco estão, pedimos a sua paz, para que possamos falarmos mais um dos ensinamentos de Jesus. E nesse instante, com as bênçãos da espiritualidade maior, ficarmos em paz. Fique conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Conforme eu disse, é uma alegria imensa estar aqui com vocês. E o nosso estudo de hoje é do Livro dos Espíritos. Mas vejam que interessante. Seria muito fácil abrir o Livro dos Espíritos e falar alguma coisa que ali está contido. Mas nós vamos fazer algumas reflexões. Como chegamos a um ponto que surgiu o Livro dos Espíritos? Como chegamos a um ponto onde apareceu alguém chamado Hippolyte Léon Denis Rivail, com a ajuda da espiritualidade da sua época, nos idos de 1850, 55 mais precisamente, começou a trabalhar com a espiritualidade para adquirir informações. Então, vamos iniciar com o seguinte questionamento: como tudo começou? Aí vamos fazer uma viagem no tempo. Vamos para os Estados Unidos. Vamos a Hainesville. Aqueles que conhecem os Estados Unidos verificam que Hainesville era, na época, um lugarejo, uma cidade pequenininha, pertencente ainda, chamado de Condado de Nova York, tá? E lá surgiu um fenômeno esse extremamente importante, que podemos até dizer que, através dele, surgiram muitas e muitas informações e muitas pesquisas, e que até hoje são fundamentais para nós. Ali surgiu, então, através das irmãs conhecidas como Irmã Fox, a Kate, a Liv e a Maggie, que na cidade
em sua casa, que era uma casa na época de madeira, começaram a escutar sons. E esses sons, em inglês chamado de raps, cada vez mais fortes. E elas começaram a brincar, porque eram crianças, com esses sons, tentando um diálogo. E esse diálogo realmente aconteceu com a ajuda de um vizinho, aonde foram decodificando através de pancadas e formando um código aonde se descobriu toda a história de um livro que, inclusive, Lamartine Palhano Júnior escreveu, chamado Fox, o Fantasma de Hydesville. De lá, tá? Esse fenômeno saiu do território americano, chegou na Europa. E na Europa, além de ele se expandir muito, ele teve uma outra conotação. Esses diálogos começaram a surgir através de uma forma bem diferente, conhecida por nós como mesas girantes. Mas só que essas mesas girantes, naquela época, na Europa, principalmente Paris e adjacências, tá? Tinham uma característica totalmente social. Os grandes salões da época se enchiam, mas pela parte social, pela parte da curiosidade, onde as pessoas iam extremamente por interesses materiais e por solucionar algumas questões que eles não tinham nenhum tipo de resposta, porque julgavam serem respostas de uma vida futura. E assim nós continuamos, então, e chegamos ao ano de 1854, onde o senhor Fortier, amigo, pesquisador, estudioso do magnetismo, junto com Hippolyte Léon Delisle Rivail, já em sua vida, junto com outras pessoas em Paris, começou a pesquisar esses fenômenos da mesa girante. E ele sabia que o Hippolyte é mero magnetizador, além de estudioso físico e conhecedor profundo do magnetismo. Disse para o seu Hippolyte o seguinte: eis aqui uma coisa que é bem mais extraordinária do que tudo aquilo que a gente possa presenciar e visualizar. A mesa que nós chamamos e presenciamos aqui, ela gira, ela se manifesta, mas através de um magnetismo. E através desse magnetismo, dá-nos a cada um de nós que ali estamos vivendo aquele momento a impressão da mesa falar com nós. Porque fazemos perguntas e ela responde. Então, vejam, vamos parar um pouquinho. É verdade que isso aconteceu em 1854. Mas hoje, se alguém chegar para nós e falar assim, olha, eu quero que você vá comigo a uma reunião, onde nessa reunião nós vamos conversar com uma mesa e a mesa vai dialogar conosco. Será que isso é possível? E principalmente Hippolyte Léon Delisle, ilustre na época pela sua bagagem intelectual, ilustre na época pelo seu conhecimento científico, ilustre na época pelos vários idiomas que ele dominava e pela cultura francesa que ele levava a todos os segmentos da educação francesa. Se falando isso com um homem dessa envergadura intelectual, como é que ele poderia acreditar no Fortier? Apesar de Fortier ser um pesquisador como ele, apesar de Fortier conhecer profundamente a física, o magnetismo,
conforme ele conhecia, tá? Então, o senhor Hippolyte Denisard Rivail, o senhor Rivail, disse ao senhor Fortier: espera aí, meu amigo, isso aí é uma outra questão. Fazer pergunta a uma mesa para você responder, aí diz ele o seguinte: eu só posso acreditar no que você está me falando se, quando eu vi e quando alguém tiver me provado que a mesa tem cérebro para pensar, tem nervos para sentir, e a mesa pode se tornar sonâmbula, quer dizer, falar, interagir com a gente, até lá, permite-me que eu não vejo nisso senão uma fábula. E ele educadamente disse uma fábula para provocar o sono, para não dizer outra coisa que fosse deselegante a seu amigo pesquisador, senhor Fortier. Mas o diálogo continuou. E continuou em vários níveis, em várias visitas. E aqui, inclusive, eu vou passar agora para vocês um filmezinho que vocês vão verificar, aqueles que são estudiosos já conhecem esse filme, que foi um filme que foi apresentado no cinema, tá? Falando sobre Kardec. E aqui nós vamos ver alguns diálogos que aconteceram nesse filme e que foram extremamente importantes. Foi em 1854 que pela primeira vez ouvi falar das mesas girantes. Encontrei um dia o magnetizador, o Sr. Fortier, que conhecia desde muito tempo. Disse-me ele que já não eram somente as pessoas que podiam se magnetizar, mas também as mesas, conseguindo-se que elas caminhassem e girassem à vontade. O fato não me pareceu radicalmente impossível. O fluido magnético, que é uma espécie de eletricidade, pode perfeitamente atuar sobre corpos inertes e fazer que eles se movam. Algum tempo depois, encontrei-me novamente com o Sr. Fortier, que me disse ter um fato muito mais extraordinário. A mesa não só se movia, como também falava. Interrogada, ela respondia através de sinais. Eu estava, pois, diante de um fato inexplicado, aparentemente contrário às leis da natureza e que a minha razão repelia. Sabia apenas que as experiências eram realizadas em presença de pessoas honradas e dignas de fé. No ano seguinte, o Sr. Carlotti, amigo de 25 anos, me falou dos mesmos fenômenos com entusiasmo. Foi ele o primeiro a me mencionar a intervenção dos espíritos. E me contou tantas coisas surpreendentes que, longe de me convencer, me aumentou as dúvidas. Tempos depois, fui convidado a assistir às experiências que se realizavam em casa da senhora Plena. Foi aí que, pela primeira vez, presenciei o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam.
Assisti então a alguns ensaios muito imperfeitos da escrita mediúnica. Sem dúvida, havia ali um fato que necessariamente decorria de uma causa. Foi nessas reuniões que comecei os meus estudos sérios de espiritismo. Menos ainda por meio de revelações do que de observações. Apliquei a essa nova ciência, como o fizera até então, o método experimental. Nunca elaborei teorias preconcebidas. Observava cuidadosamente, comparava, deduzia consequências. Dos efeitos, procurava remontar as causas por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos. Sem as sucessivas provas das vidas corporais, não haveria justiça. Por isso, todos contamos muitas existências. O principal objetivo da reencarnação reside no melhoramento progressivo da humanidade. Os espíritos evoluídos nos ensinam que o ser humano que se liberta da matéria, por não priorizar as futilidades mundanas e por cultivar o amor ao próximo, aproxima-se da natureza espiritual. A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem. Isto é, fazer o bem e não o mal. Neste princípio encontramos uma regra universal de proceder, mesmo para as nossas menores ações. Cada um de nós deve tornar-se útil, segundo as faculdades e os meios que Deus nos colocou nas mãos para nos provar. Eles nos ensinam também que não há faltas ou erros irreparáveis. O ser humano encontra o meio necessário nas diferentes existências para avançar segundo o seu desejo e os seus esforços em direção à perfeição, que é o seu objetivo final. Este é o resumo da doutrina espírita, como ela aparece no ensinamento dos espíritos superiores. O espiritismo, que apenas acaba de nascer, ainda é muito pouco compreendido em sua essência por grande número de adeptos. Mas posso imaginar uma associação ou sociedade em que seus componentes se reúnam com o propósito de se instruírem e não na expectativa de presenciarem fenômenos extraordinários. Uma associação indissolúvel, onde haja confiança mútua e recíproca benevolência. Uma associação que exclua o constrangimento que nasce da suscetibilidade, do orgulho que se irrita à menor contradição e do egoísmo que só se interessa por si. Esses grupos, correspondendo-se entre si, visitando-se, permutando observações,
podem, desde já, formar o núcleo básico que um dia reunirá todas as opiniões, unindo os homens no mesmo sentimento de amor e de fraternidade cristã. E assim, então, meus amigos, verificamos como foi o início do Espiritismo. Até o dia 18 de abril de 1857, quando tivemos a graça de receber pela primeira vez a impressão da primeira edição do Livro dos Espíritos. Vamos agora verificar como é que é a estrutura desse livro e entendermos a inteligência deste homem ao escrever e montar essa beleza de estrutura desse livro. O Livro dos Espíritos, como nós sabemos, ele é dividido em 4 partes. Alguns chamam de 4 livros, mas são 4 partes. E cada parte fala de algo diferente. A primeira parte, o primeiro livro, fala das causas primárias. A segunda parte, o segundo livro, fala dos mundos, dos diversos mundos, tá? Do mundos, inclusive do nosso mundo espiritual. A terceira parte, o terceiro livro, fala das leis morais. E a última parte, a quarta parte, ou o quarto livro, fala sobre penas e gozos, presentes e futuros. E ali foi colocado o conteúdo de cada um deles. Mas vamos adiantar um pouquinho. Vamos verificar que cada parte dessa de um livro é impressionante. Deu origem a uma pesquisa aprofundada que concluiu em livros diferentes. Então, repetindo a primeira parte, causas primárias, mundo dos espíritos, leis morais, esperanças e consolações, vamos agora, no ano de 1861, com o aprofundamento daquilo que estava escrito ali. Deu origem ao Livro dos Médiuns. Vejam, quem poderia não ser uma pessoa extremamente inteligente, formar um livro, dividir em partes, e cada parte ser a origem de um novo livro mais aprofundado? Assim, então, passamos ao ano de 1864 com o Evangelho segundo o Espiritismo. Passamos ao ano de 1865 com o Céu e o Inferno. E passamos ao ano de 1868 com a Gênese. Aqui está a base da nossa doutrina espírita. Aqui está o nosso Pentateuco, que foi originado do primeiro livro, o Livro dos Espíritos. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Através de estudos sérios, aprofundados, e que se encontram atualizados até hoje. Da metade do século XIX, de 1860 em diante, 1857, até os dias de hoje. Mas nós também sabemos, principalmente aqueles que estão lidando nas suas casas espíritas com estudo, com pesquisas, com leituras, com várias referências, muitos falam e muitos dizem acertadamente que a doutrina espírita ela é baseada num tripé, que se fala do tríplice aspecto da doutrina espírita, que é ciência, filosofia e religião. Kardec colocou isso dentro dessa estrutura. E de que maneira ele colocou isso dentro dessa estrutura? A parte filosófica está toda ela contida no Livro dos Espíritos. Então, toda a filosofia
que nós hoje chamamos de um dos pilares da doutrina espírita, é oriunda do Livro dos Espíritos. A parte da ciência está contida no Livro dos Médiuns, está contida na Gênese. Portanto, a parte religiosa está no Evangelho e está no céu e no inferno. Eu tenho que admirar cada vez mais que eu estudo a doutrina espírita, do conhecimento desse homem que foi o nosso codificador. E da excelente ajuda que ele teve dos companheiros espirituais. E que essa falange de espíritos, ladeada, comandada, orientada por um espírito que disse a ele, quando ele perguntou qual o seu nome, e ele disse, me chame de verdade. E resultou essa obra maravilhosa que nós estamos vendo nesse slide, o nosso Pentateuco kardeciano, constituído de filosofia, ciência e religião. Seguindo, então, vamos ver brevemente cada parte. Lá na primeira parte, as causas primárias que deu origem à Gênese, o livro da Gênese, fala sobre Deus, Criador. Fala sobre o Espírito que foi o co-criador. E ele interliga isso tudo com a criação dos seres vivos e a matéria. Maiores detalhes. Vão ler a Gênese. E lá nós vamos ficar admirados. Vamos para a segunda parte, que é o mundo espírita, o mundo dos espíritos, aonde nós conhecemos, e ali Kardec teve a felicidade de colocar para nós, de uma maneira muito bonita, a relação do mundo corporal com o mundo espiritual. Ali, principalmente aqueles que participam de estudos mediúnicos, de reuniões mediúnicas, de pesquisas, de seminários, de alguma coisa relativa à mediunidade, vão entender com profundidade que relação é essa que ele trouxe para nós, do mundo material com o mundo espiritual, do nosso mundo corporal com o mundo espiritual, de nós encarnados com os desencarnados. Partindo agora a terceira parte das leis morais, o Evangelho segundo o Espiritismo. Que maravilha de livro! Que religião esse livro traz para nós. E aqui, então, vamos um pouco mais devagar. Vamos falar de nós, seres humanos. A relação nossa com o nosso próximo. Jesus, muitas e muitas vezes, nos ensinou a amar o próximo e ao semelhante. E essa relação íntima está dentro do Evangelho, está dentro da nossa parte religiosa, no Evangelho segundo o Espiritismo. E também a nossa relação com Deus. Continuando ainda dentro das leis morais, lá está dito quais são essas leis. Lá está dito que existem as leis criadas por Deus, que são imutáveis e estão aqui até hoje. São chamadas das leis divinas. Mas também tem a relação das leis que foram criadas pelo homem. E essas leis importantes e necessárias em suas criações devido às suas épocas. Mas elas, por serem criadas pelo homem, elas são falhas. E elas servem, quando servem a uma determinada época, a um determinado período, a um determinado grupo de pessoas. Principalmente aquela que se refere ao crescimento, ao progresso,
que está relacionada com o próximo, a lei de sociedade. Vamos, meus amigos, se aprofundar mais ainda nessa terceira parte dessas leis morais, que é a terceira parte do Evangelho, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, mas que começou contida no Livro dos Espíritos. Ainda nessas leis morais, tem um trecho que nos ensina a como praticar. Que conhecimento poderemos adquirir para praticarmos essas leis, ou através da prática dessas leis, qual o conhecimento que nós vamos adquirir? Chegando ao ponto que vamos nos conhecer. Que é um outro ensinamento cristão. Conheça-te a ti mesmo. E lá nós vamos aprender, estudando as leis morais, a importância da virtude. Que a parte sublime da virtude está no nosso despertar, no nosso desenvolvimento, no esforço que cada um de nós fazemos para vencermos as nossas más tendências, no esforço que cada um de nós fazemos para ajudar o próximo, para ajudar o semelhante, para melhorar os nossos pensamentos. Vamos lá, meus amigos, pegar essas leis morais e vamos estudá-las. Vamos agora à quarta parte. Vocês estão lembrados qual é o livro que fala sobre a quarta parte? Que faz a relação dos mundos, do mundo em que vivemos com o mundo espiritual, dos espíritos que habitam nesses mundos encarnados e desencarnados, e da relação entre eles. Vocês estão lembrados que é o céu e o inferno? Que é onde fala daquilo que nós sofremos hoje, porque sofremos, e fala sobre as penas futuras. Qual será o nosso posicionamento? Se pararmos o nosso estudo aqui, já teremos visualizado a beleza do aprendizado que Kardec nos trouxe, que Hippolyte Léon Denis Rivaio, depois Allan Kardec, preparou para nós através do seu primeiro livro da codificação, lançado em 18 de abril de 1857, há precisamente 164 anos atrás, que é o Livro dos Espíritos. Se em 164 anos de informações nós não aprendemos nada, porque a culpa é de quem? É nossa. Se em 164 anos nós não tivemos a curiosidade de pesquisarmos, de nos aprofundarmos e de aplicarmos esses estudos em nossas vidas, não podemos reclamar da nossa vida. Não podemos reclamar que estamos ainda passando por uma série de problemas, porque estamos habitando um planeta de provas e expiações. Por isso, cheios de experiências, e que muitas delas nós nem sabemos que são experiências, porque não entendemos o conteúdo da doutrina espírita, que nos diz que chegaremos à regeneração quando nos melhorarmos, quando progredirmos, quando nos esforçarmos para chegarmos a um mundo melhor, chamado mundo de regeneração. Quem tem o costume de ler o Livro dos Espíritos verifica que na parte final desse livro,
que eu não vou entrar em muitos detalhes, apesar de eu ter trazido vários slides aqui para falar, mas é que eu não vou entrar em muitos detalhes por causa do horário. Lá existem 9 itens. E vocês sabem sobre o que são falados nesses 9 itens? São falados para aquelas pessoas que têm pensamentos contrários à nossa doutrina espírita. São aquelas pessoas que, além de ser materialistas, não têm nenhum tipo de religião. São aquelas pessoas que, mesmo tendo um tipo de religião, criticam as outras religiões por não serem as religiões delas, sem entender o porquê eles estão criticando. São pessoas que acreditam somente naquilo que veem, naquilo que tocam, naquilo que palpam, sem levar em consideração que existe um mundo invisível, rico de informações, e que nós devemos conhecê-lo para melhorarmos o nosso aprendizado. Então, aqui, eu vou falar apenas o item e depois, para melhor especificar, é importante que cada um vá lá, pegue o Livro dos Espíritos e se aprofunde mais. No primeiro item fala sobre aqueles que se divertiram, que ainda se divertem até hoje, quando dizem: vocês saíram de uma brincadeira que teve lá na Europa e que essa brincadeira vocês transformaram isso numa religião. E sabemos que isso não é verdade. Tá? No item 2, é para aqueles que são materialistas e que acreditam somente naquilo que popam, que tocam, e pensam que tudo que acontece diferente, que eles não têm explicação, eles chamam de milagres. E nós sabemos que a doutrina espírita nos explica que milagre não existe. Que tudo tem um sentido, tudo tem uma finalidade. Mesmo que esse sentido e essa finalidade, no momento de acontecer aquele fato, a gente não tenha argumentos para descrevê-lo, mas na hora que os argumentos aparecerem, terá uma explicação baseada numa ciência, num aprofundamento de uma técnica, numa nova descoberta. Então, o milagre deixa de existir e passa a ser uma explicação técnica e científica. Mas lá, vamos verificar, vamos pesquisar, vamos ver. Vamos ao item 3. São aqueles que são considerados incrédulos. Não acreditam em nada, por mais que se fale, por mais que se explique, é impossível para eles acreditar porque não sentem, não percebem. E o sentimento é algo que nós vamos cultivando dentro de nós. Sabemos, está lá no Livro dos Espíritos, está nas questões evolutivas. Está em Lázaro, que descreveu para nós a grande profundidade da lei do amor. E lá ele fala, saímos dos instintos. Crescemos, melhoramos, evoluímos, fomos para onde? Para as sensações. Continuamos a crescer, melhorar, evoluir, fomos para onde? Para os sentimentos. Como podemos explicar isso àqueles que estão ainda lá atrás, nos primórdios da humanidade, porque não creem? Então, meus amigos, mais uma vez, vamos pegar o nosso livro, Livro dos Espíritos, e vamos verificar. O item 4 fala aos que não acreditam que existe o futuro. O que acontece conosco depois da morte? Nada, a vida termina aqui, dizem alguns. Outros dizem, nada,
Por eu ter sido muito bom aqui, sem saber qual o significado de ser bom, essas pessoas dizem, fui muito bom, então vou ficar no céu. Outros dizem, fiz a minha obrigação. Rezava, ia na minha igreja uma vez por semana, cumprimentava os companheiros que lá estavam, por isso, na hora de eu morrer, vou ficar sentado à mão direita de Deus Pai. Ainda diz, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Vamos respeitar esses irmãos, porque eles ainda precisam, como Chico Xavier nos orientou muitas e muitas vezes, precisam aprender, precisam crescer, precisam se melhorar, precisam evoluir. Vamos voltar ao Livro dos Espíritos, das questões evolutivas espirituais, das questões 96 até as questões 113. Vamos ver a escala evolutiva que lá se encontra e vamos verificar que cada um de nós está num degrau diferenciado de acordo com aquilo que nós somos, que fazemos, que pensamos. E assim, passando ao próximo item, nós vamos verificar que no item 5 está dedicado àqueles que condenam o Espiritismo. Vocês já ouviram isso? Que existem pessoas que condenam o Espiritismo? Que existem pessoas que perguntam qual a sua religião? Eu sou espírita, sai de perto de mim. Eu estou dizendo isso de uma maneira muito triste, porque isso já aconteceu comigo algumas vezes. De maneira triste, que no momento eu não... Uma delas eu nem interpretei com tristeza, mas eu interpretei como ignorância do outro companheiro, a ignorância no sentido de não saber, de não compreender, de não entender o que é o Espiritismo. Uma feita, eu estava num casamento de uma igreja católica, junto da minha esposa, sentamos próximo um ao outro casal, que começou a conversar conosco. E o marido da senhora me perguntou, você é católico? Aí eu disse, não, eu sou espírita. Aí na mesma hora, ele virou para mim e perguntou, você não tem vergonha na sua cara de ser espírita, não? Hoje, eu entendo a pergunta dele. Hoje eu entendo que perguntamos com rispidez, que perguntamos sem nenhum crédito, sem nenhuma base, sem nenhum conhecimento, porque desconhecemos totalmente, não só a parte religiosa, mas tudo que nos rodeia. E esse desconhecimento vem por falta de um preparo, por falta de um estudo. E já que nós estamos falando da parte religiosa, vamos lá verificar o item 5 do Livro dos Espíritos para nos aprofundarmos mais nessa matéria. Vamos agora, ainda dentro desses últimos 9 itens, ao item número 6, que está dedicado aos que dizem que o Espiritismo vem das práticas das manifestações materiais. Todas elas têm o mesmo foco. Todas elas têm o mesmo sentido. De desqualificar a beleza, a grandeza dessa obra doutrinária que nós temos na mão
que se chama doutrina espírita, que nada mais é do que a manifestação dos ensinamentos de Jesus em sua época e que perdura até os dias de hoje. Há 2021 anos, Jesus exemplificou, mostrou, ensinou, sem separar ninguém, sem escolher ninguém, nem por classe, nem por conhecimento, nem por inteligência. Então, meus amigos, é uma beleza a nossa doutrina, desde que a conhecemos, a entendemos e passamos a aplicá-las em nossas vidas. Continuando no item 7. O item 7 é aquele que está dedicado aos que dizem ser adversário do Espiritismo. Para quê? Nós não devemos ser adversários de ninguém. Qual é a religião que ensina que devemos ser adversários dos outros? Se somos, é porque não entendemos a nossa religião. Se somos, é porque não entendemos que o próximo é o nosso semelhante. Se somos adversários de alguém, é porque ainda estamos num patamar muito baixo da escala evolutiva. E esses companheiros que lá estão falam coisas que não deveriam serem levantadas, mas que são devido ao desconhecimento deles. Aqui, essa parte está dividida em 2 subitens. O primeiro subitem é os que negam sistematicamente tudo que é novo ou deles não venha, e que falam sem conhecimento de causa. O segundo subitem está destinado àqueles que, sabendo muito bem o que pensam, daquilo que eles veem, da realidade que está em volta deles, mas mesmo assim eles combatem, porque a intenção deles não é deixar que se propague uma doutrina que não seja a própria doutrina deles. É a mesma coisa que nós, que nos consideramos espíritas, que dizemos que somos espíritas, sairmos falando, combatendo qualquer uma outra doutrina religiosa. Inconcebível essa postura. E, continuando nessa escala, na terceira parte, fala aos que acham na moral espírita uma censura por demais severa aos seus atos ou às suas tendências. É aquele que não consegue acompanhar a evolução que o Espiritismo pede que cada um de nós faça em cada um de nós mesmos, na vida interior, porque requer o sacrifício. E eles pensam, não estou aqui para me sacrificar, estou aqui para os meus gozos terrenos, estou aqui para os meus prazeres, e que são prazeres deste mundo, que são prazeres materiais, que são prazeres corporais. Então, o item 7 fala sobre esses 3 tópicos daqueles que se dizem adversários da doutrina espírita. E vamos agora ao item 8º, que é o penúltimo item. São aqueles que perguntam: ensinam os espíritos qualquer moral superior ao que disse o Cristo? Nós não somos superiores a ninguém. Muito pelo contrário. Estamos num patamar para adquirir conhecimento, para nos melhorar, para nos transformar, para nos modificar, para sermos melhores. E um dia chegarmos, conforme lá eu falei, na ordem espiritual, no Livro dos Espíritos, a condição de espíritos puros. Cristo é uma outra categoria bem superior. Um dia chegaremos lá? Sim. Mas quantos milênios ainda teremos na nossa
jornada evolutiva. Este é o item número 8. E o último item lá colocado, o item 9. Aos que têm divergência de opinião sobre certos pontos da doutrina. Tem alguns que dizem até que são espíritas. Outros falam, eu sou espiritualista porque no espiritismo tem determinado ponto que eu não consigo fazer, não consigo processar, mas eu, como espiritualista, posso fazer isso. É a livre escolha dele. É o livre-arbítrio dele. Mas nós aprendemos, dentro da doutrina, que somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos. Se fazemos o bem, somos responsáveis pelo bem que praticamos. Se fazemos o mal, somos responsáveis pelo mal que nós praticamos. Aí vem um companheiro chamado Emmanuel, que pega esse ensinamento e amplia um pouco. E nos diz o seguinte, é verdade, somos responsáveis, sim, por tudo aquilo que nós fazemos. Não tem jeito. São os nossos atos, os nossos gestos, principalmente os nossos pensamentos. Somos responsáveis pelas consequências de tudo isto. Mas não se esqueçam, disse Emmanuel, que também somos responsáveis pelo bem que deixamos de fazer. Então, meus amigos, se eu sou chamado a ajudar a alguém, respondo, não, hoje eu não posso ir porque para ir lá está no horário do futebol que eu tenho que assistir, está no horário da novela que eu tenho que assistir, está no horário de eu ir para o teatro, para o cinema, para a praia, para não sei aonde. Eu estou deixando de auxiliar alguém no caminho de uma melhora, de um progresso, mesmo que seja de um problema físico, de um problema de saúde, estou deixando de ir lá levar uma palavra de Jesus para aquela pessoa. Aí Emmanuel fala, você é responsável por isso. E isso lhe será cobrado depois. É um bem que se deveria ter praticado e não praticou. E assim, meus irmãos, esses 9 itens estão contidos no final dessa obra magnífica chamado O Livro dos Espíritos. Vamos chegar à nossa conclusão. É um tema muito bonito para a gente, que a gente poderia estar aqui falando muito mais tempo, mas o tempo não deixa. E na nossa conclusão, podemos dizer, o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Porque não adianta eu iniciar, ter contato com uma obra desta envergadura e deixar ela depois guardada na gaveta. Não continuar esse estudo e não crescer no sentido de melhorar pesquisando mais em outras obras da mesma envergadura do que esse livro. Também podemos dizer que o que sucede frequentemente, que por mais complexa que seja essa questão, e que mais devemos nos ater na solução dessas questões, são as obras complementares que nos trazem soluções que, a partir do nosso crescimento moral, a partir do nosso crescimento espiritual, vão nos formando a base para entendermos, para compreendermos e para progredirmos. Então, amigos, quem deseje tornar-se versátil numa ciência, são palavras de Allan Kardec, está na introdução do Livro dos Espíritos. Tem que estudar metodicamente, paulatinamente,
passo a passo, entendendo, compreendendo, iniciando, quer dizer, começando lá nas primeiras informações, como nós falamos hoje no início do estudo sobre o Livro dos Espíritos, mostrando como tudo isso começou até chegar ao Livro dos Espíritos. E Kardec usa a palavra, começando pelo princípio e acompanhando o encadeamento e o desenvolvimento dessas ideias, até chegarmos a entendermos profundamente a necessidade de estarmos com Jesus ao nosso lado, ao nosso redor, junto a nós. Kardec, então, diz: se assim procedermos, entenderemos melhor, compreenderemos melhor e estaremos próximo da nossa transformação, com o esforço que iremos aplicar em nossas vidas para nos melhorarmos, para entendermos melhor o próximo, para respeitarmos melhor todos aqueles, mesmo aqueles que estão nos patamares evolutivos mais baixos do que o nosso. Essa é a nossa função. Esse é o nosso dever. E o Livro dos Espíritos é o livro que nos ajudará muito nesse processo evolutivo. Portanto, meus amigos, fique conosco nesse crescimento espiritual, porque assim estaremos ajudando a nossa doutrina, mas principalmente aos companheiros espirituais de envergadura superior, que estão nos trazendo muitas informações, que são informações educativas, que podemos traduzir essas informações por experiências, que também podemos dizer que são experiências educativas para o nosso crescimento moral e espiritual. Muito obrigado. Fique conosco. Jesus, nesse instante de paz. E nesse momento, queremos, mestre amigo, te agradecer esses momentos que aqui estivemos juntos, a esse público lindo e maravilhoso que nos assiste, a esses companheiros que estão, cada um através da sua mídia, do seu local de residência, do seu país de origem, entendendo, compreendendo a importância de crescermos, melhorarmos em torno de ti, Jesus, em torno do seu conhecimento, para que possamos sermos seres melhores. Que a sua paz esteja conosco, esteja em nossos lares, hoje, agora e sempre. Que assim seja.